Se existe uma organização cujas engrenagens despertam o interesse do público em geral, é a Igreja Católica, especialmente o que se passa nos bastidores do Vaticano. É um assunto que já rendeu inúmeras obras e na literatura não seria diferente. E hoje nós conversamos sobre o mais recente livro a abordar o tema, Conclave, de Robert Harris. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Para quem está chegando agora, eu sou o Carlos e nesse canal eu trago as minhas impressões sobre os livros que eu leio, em especial os clássicos. Eu te convido a dar uma passeada pelo canal, a assistir alguns vídeos anteriores e se gostar, eu peço que faça sua inscrição e ative o sininho de notificações para saber em primeira mão quando sair um novo vídeo. Na caixa de descrição eu deixo outras informações sobre o vídeo, links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados na Amazon e também o link para a compra dos livros mencionados ou qualquer outro produto no site da Amazon. Se você entrar no site utilizando qualquer um desses links e estiver com o carrinho vazio, eu recebo uma pequena porcentagem do valor e essa comissão é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Você faz a sua compra sem gastar nada a mais e ainda ajuda uma pessoa em dificuldades. Não é legal? Então, eu conto com a ajuda de todos nesse sentido. Mas vamos ao livro de hoje. Eu não sou muito de ler livros atuais ou best-sellers, mas eventualmente eu leio alguma coisa. E esse livro entrou na minha lista por acaso. Eu vinha de algumas leituras mais longas e trabalhosas e queria uma coisa mais rápida e empolgante, para relaxar mesmo. Eu vi o trailer do filme, que eu acho que estreia no início do ano que vem, fiquei muito interessado e como eu soube que tinha livro, peguei para fazer a leitura antes de assistir o filme e trago a minha opinião para vocês. E foi uma ótima escolha, O livro cumpriu maravilhosamente seu objetivo, porque esse é um daqueles livros vira-páginas, cheio de reviravoltas e ganchos, que te mantém preso e fazem querer avançar para saber o que vai acontecer. Eu não conhecia o autor, Robert Harris, mas pelo que eu pesquisei, é um autor britânico bem afamado, autor de vários best-sellers já bastante aclamados. Ele foi jornalista político e nesse ofício ele conheceu muitas pessoas influentes e aprendeu muito sobre os bastidores e os meandros do poder. E essa luta pelo poder se tornou o pano de fundo de vários livros. Só que ele ambientou suas tramas em períodos históricos, e com isso ele conseguiu sair um pouco dos thrillers políticos convencionais, como os do John Grisham ou do Tom Clancy, por exemplo. Então, ele explorou esses bastidores do poder no nazismo, com Munique, ou na antiga Roma, com Pompeia ou a trilogia Cícero. E agora ele explora o assunto em um ambiente que por si só já é garantia de interesse por parte dos leitores, porque o Vaticano e os bastidores da Igreja Católica têm essa aura de mistério e segredo que atrai a nossa atenção. Conclave, para quem não sabe, é a série de eventos que acontecem no Vaticano após a morte ou renúncia de um papa. Os cardeais do mundo inteiro, então, se reúnem na Capela Sistina para uma votação secreta e a eleição do novo pontífice. Esse evento acontece de forma quase inalterada desde 1274, quando foi instituído pelo Papa Gregório X por conta do enorme tempo e das tramóias que envolviam a escolha. Quando a morte de um papa é anunciada, o cardeal decano, que é o presidente do Conselho de Cardeais, é uma espécie de primeiro-ministro, ele assume a regência da igreja ao mesmo tempo que deve organizar e presidir o conclave que decidirá quem será o próximo papa. E o conclave deve começar entre 15 a 20 dias da morte do papa, porque durante a Idade Média, esse era, em média, o tempo que os cardeais levavam para chegar até o Vaticano. Hoje, é claro que não é necessário esse tempo, mas o prazo se manteve por tradição. Depois que todos os cardeais chegam ao Vaticano, eles são hospedados na Casa Santa Marta, que é uma espécie de hotel para religiosos, gerido por freiras.
Na manhã do início do conclave, eles participam de uma missa especial e depois são trancados na famosa Capela Sistina. Aqui tem os afrescos do Michelangelo, né? E de lá eles só saem diretamente para a Casa Santa Marta para comer e dormir. E durante todo o tempo do conclave, qualquer tipo de interação com o mundo exterior é terminantemente proibida, né? Eles ficam totalmente isolados do mundo para evitar influências externas. E aí ocorre uma série de votações com cada vez menos nomes, até que reste apenas um vencedor. E a cada uma dessas votações, as cédulas são queimadas e uma fumaça preta sai da chaminé do local, até que quando finalmente se chega ao resultado final, a fumaça que sai da chaminé é branca, né? Anunciando ao mundo que a igreja tem um novo líder. E todo o livro, então, gira em torno desse acontecimento. E por se tratar de um evento entre os mais altos representantes da igreja, né, que supostamente é inspirado pelo Espírito Santo, a gente poderia esperar uma reunião ordenada, pacífica, mas é claro que as coisas não são simples assim. Os cardeais são gente como a gente, cheios de erros e defeitos, e como em qualquer agrupamento humano, quando há disputa de poder e influência, é justamente quando aparece, né, o que há de pior em nós. Todos nós sabemos que a Igreja Católica tem uma linha de conduta e ela determina como os seus integrantes devem atuar, mas é claro que isso não impede o livre-arbítrio e as características e crenças individuais de cada um, né? Com núcleos de pensamento, né, mais conservadores ou mais progressistas. E é lógico que a escolha de um papa que penda para um lado ou outro é ao mesmo tempo desejada e temida, né, já que é ele quem determinará o rumo da igreja, sabe-se lá por quanto tempo, já que o cargo é vitalício, exceto em caso de renúncia, como aconteceu com o Papa Bento XVI, que foi um papa bastante conservador, e a sua renúncia em 2013 abriu caminho para o atual Papa Francisco, que pende mais para o lado liberal. Os papas são, ao mesmo tempo, né, líderes religiosos e chefes de Estado, porque o Vaticano é um país. Então eles podem contribuir muito, né, nos rumos do mundo, como o João Paulo II, por exemplo. Então, muito embora não esteja nem perto do poder que já teve no passado, a Igreja Católica ainda é uma organização que influencia milhões de pessoas em todo o mundo, sendo um veículo importantíssimo, né, e abrangente para quem deseja disseminar uma ideia. E isso sem falar no lado financeiro, né, mas isso é outro assunto. E como o personagem principal aqui do livro diz, em um determinado momento, os homens perigosos, os que têm que ser temidos, são aqueles que de fato desejam ser papas. O livro acontece em uma época indefinida, mas na atualidade, e começa com a morte do atual papa. O personagem principal do livro é o cardeal Jacopo Lomeli, não sei se é Jacopo ou Jacopo, né, italiano, o decano, que é responsável por organizar e presidir o conclave e zelar para que tudo ocorra em ordem. O livro é narrado em terceira pessoa, mas sempre do ponto de vista do Lomeli. Ele é uma pessoa boa, né, bastante dedicado à igreja, tenta agir de forma moralmente correta e sempre visa o bem coletivo. Mas ele também tem suas dúvidas, inclusive pediu ao falecido Papa, poucos dias antes, para ser exonerado de suas funções, mas o Papa negou. Já os demais personagens não são tão confiáveis assim. A princípio, todos os cardeais são ao mesmo tempo eleitores e candidatos. Qualquer um poderá ser eleito. Mas é claro que alguns nomes são mais cotados que outros. Um deles é o cardeal Tedesco, de Veneza, que é bastante respeitado e temido, que ele era opositor declarado do Papa falecido, porque o Papa era bastante liberal em certos assuntos. Já o cardeal Tedesco
é o líder da ala conservadora da igreja, né? Deseja um papa italiano e um retorno àquela igreja mais tradicional, até retrógrada, inclusive com o retorno da celebração da missa em latim. E ele é visto por seus opositores como um desastre, né, se assumir o papado. Os outros são o canadense Tremblay, que é bastante ambicioso e deixa claro desde o início que ele deseja o cargo, e o nigeriano Adeyemi, que seria o primeiro papa negro, mas tem opiniões bastante negativas e radicais sobre os homossexuais e sobre a participação das mulheres nos serviços religiosos. E por fim nós temos o Bellini, que é o candidato mais capaz na visão do Lomeli, mas que fica horrorizado só de pensar na possibilidade de arcar com a responsabilidade de governar a igreja. E na última hora surge aí uma zebra, o cardeal Benítez, que é filipino, que foram nomeado pelo Papa em segredo para proteger a sua identidade, já que ele preside uma das dioceses mais perigosas do mundo, em Bagdá. E esse tipo de nomeação, em segredo, é chamada in pastore, e é uma nomeação bastante incomum. Então os cardeais aqui do livro ficam até intrigados, né, com essa aparição repentina do cardeal Benítez, que ninguém conhecia. Então está armado aí o cenário para conspirações de bastidores, fofoquinhas, grupinhos tentando influenciar os mais indecisos a eleger alguém que represente seus interesses e nem sempre jogando de maneira limpa. E a trama gira em torno dessa dinâmica entre os cardeais, né, formando esses grupinhos com algo em comum, que por isso tendem a se apoiar mutuamente. Por exemplo, os cardeais italianos, né, que na maioria já são velhos conhecidos, ou os sul-americanos e os africanos, né, que tendem a se unir pela facilidade da língua em comum ou da proximidade geográfica. E para apimentar ainda mais o caldo, no apagar das luzes, ou melhor, no trancar das portas da Capela Sistina, o cardeal Lomeli fica sabendo de alguns boatos envolvendo alguns dos cardeais, boatos esses bem sérios, e que, se confirmados, mudariam o resultado da eleição. O problema é que ele não tem como confirmar esses boatos, porque ele está ali trancado com os outros e só sairá quando o novo Papa for eleito, né? E aí já será tarde demais. E o dilema dele, como organizador do conclave, é se ele abre o jogo com os cardeais, mas sem saber se estará fazendo acusações falsas, ou se simplesmente não faz nada e espera o resultado, correndo o risco de ser conivente com a possível eleição de uma pessoa que não tem a menor condição moral de assumir o cargo. E à medida que as votações avançam e cada vez mais vai ficando claro quem serão os candidatos com chance real de subir ao trono, a tensão entre eles vai aumentando e o nosso suspense como leitor também, porque a gente quer saber como o Lomeli irá se sair dessa enrascada, né, ao mesmo tempo que lida com as suas próprias questões íntimas e até com a possibilidade de ele mesmo ser votado para ser o próximo Papa, né, coisa que ele não quer de jeito nenhum. Claro que toda essa história é ficção, né? Pouquíssimas pessoas realmente viveram a experiência de presenciar um conclave, que por si só já é um evento um tanto raro, mas é uma ficção muito bem planejada e construída, né, em cima de muita pesquisa. A ambientação do livro é excelente e o fato de tudo acontecer dentro de um ambiente fechado, né, muito restrito, dá até uma certa sensação de claustrofobia, como se a gente estivesse ali trancafiado junto com os cardeais, né? Observando os embates e as dúvidas de cada um a cada rodada de votação. E esse é um daqueles livros que tem um final falso, né? Porque quando finalmente o próximo Papa é escolhido, a gente acha que acabou o livro ali. Aliás, nem o vencedor do conclave nem é uma surpresa tão grande assim.
o livro tem um plot twist daqueles de deixar a gente de boca aberta, né? Pelo menos eu achei, me surpreendeu demais. Porque ao mesmo tempo que é uma virada absurda, é muito bem amarrada com as pistas que foram sendo colocadas ao longo da história. Eu sou católico, mas não sou bitolado, tenho plena ciência dos erros, dos escândalos da igreja, né? Não vou negar que eles existem, e muito menos passar pano para atitudes totalmente absurdas e questionáveis. Mas eu também entendo que essas atitudes são tomadas por pessoas, né, falíveis como todos nós, e não são a doutrina católica, que é baseada nos ensinamentos de Jesus e é no que eu acredito. Para mim, a igreja doutrina é divina, mas a igreja instituição é humana e, por isso, sujeita a muitas e graves falhas. E algumas dessas atitudes questionáveis, desses escândalos, volta e meia surgem nos noticiários, também aparecem aqui na trama, embora não de forma profunda, né? Porque não é o propósito do livro, mas de certa forma tem influência na trama. Imagine que você é um cardeal votante no conclave. Você votaria em um candidato para o cargo máximo da igreja, que será o responsável por guiar espiritualmente milhões de pessoas pelos próximos anos, sabendo que ele esteve envolvido em um escândalo financeiro ou em casos de abuso? Eu já vi algumas críticas a esse livro dizendo que o autor perdeu a oportunidade de explorar esses temas, digamos, mais cabeludos. E outros, né, já dizendo que o livro seria ofensivo à igreja. Como eu faço essa separação, eu não tenho o menor problema com livros ou filmes que atacam a igreja, porque esses ataques não abalam em nada a minha fé. Mas aqui realmente eu não vi nada que pudesse ser tomado como desrespeitoso. O autor me pareceu bastante imparcial. E ao contrário do que muita gente imagina, né, que o conclave é uma cerimônia secreta, com rituais guardados a 7 chaves, né, um dos tão famigerados segredos do Vaticano, não é nada disso. Todos os procedimentos são previstos em documentos da igreja, plenamente acessíveis. Não há nenhum tipo de proibição em revelar posteriormente o que acontece lá. O segredo é só durante o andamento dele. No pós-fácil do livro, o autor menciona que o livro foi feito em cima de muita pesquisa, né? Ele estudou bastante sobre o assunto, entrevistou cardeais que já participaram de conclaves, teve acesso aos locais reais mencionados no livro, então ele conseguiu montar com bastante fidelidade como realmente acontece um conclave. E é bem mais simples do que nós imaginamos. É claro que outros livros já mencionaram, né, ou foram ambientados em conclaves. Eu menciono aqui 2 desses livros, né, ambos foram best-sellers. O primeiro é o Anjos e Demônios, do Dan Brown, em que os cardeais reunidos para um conclave estão sendo mortos, que é do mesmo autor do Código da Vinci, né? Segue o mesmo estilo, é aquele thriller de ação bem movimentado, cheio de enigmas, de reviravoltas mirabolantes, supostas teorias da conspiração, mas eu achei bem melhor que o Código da Vinci. E o outro é As Sandálias do Pescador, de Morris West, que conta a eleição de um papa originário de um país comunista e o impacto que isso causa no mundo em plena Guerra Fria. Esse livro ficou bem famoso quando houve a nomeação do João Paulo II, que era polonês, em 1978, porque o livro foi considerado profético, né, já que ele foi escrito em 63. Esse livro eu já li há muitos anos, não lembro de nada, aí pretendo reler para fazer um vídeo. Tem um filme também muito famoso, estrelado pelo Anthony Quinn. Mas, embora esses e outros livros já tenham mencionado os conclaves, esse é o primeiro que traz pormenores dos bastidores da cerimônia. Então é um livro bastante interessante, instrutivo, né, não só para católicos, né, que também não têm esse conhecimento, e como para o público em geral. Afinal de contas, né, trata-se de um acontecimento relativamente raro e que já vem acontecendo há séculos. Então, mesmo não sendo um clássico,
Eu gostei muito, aprendi bastante, me diverti, fiquei com a expectativa lá em cima em alguns momentos de suspense, né? E como ele se passa nesse ambiente mais desconhecido e foca mais nos dramas e nos questionamentos morais dos personagens, eu achei que ele foge um pouco daquela receita de bolo do gênero, né? Que às vezes acaba ficando muito repetitivo. E agora eu estou mais empolgado ainda para assistir o filme que vem por aí. Eu espero que não me decepcione. Pelo menos o elenco é fantástico, né? O diretor já mostrou que tem potencial, porque é o mesmo diretor da adaptação mais recente do Nada de Novo no Front, que fez um trabalho muito bom, ainda que, a meu ver, inferior ao livro, que realmente é um dos melhores que eu já li na vida, né? Tem vídeo sobre ele aqui no canal, deem uma olhada lá. Então eu vou terminando o vídeo, eu espero que eu tenha conseguido passar uma ideia do livro, dos motivos pelos quais eu recomendo a leitura. Então se você gostou do vídeo, se conhece o livro, se já leu, se pretende ler ou assistir o filme, me conte aqui nos comentários, tá? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.